e gentilmente a doutora Terezinha Cristina permite que a gente disponibilize esse material, até falar para ela, doutora, isso aqui é utilidade pública. Bem-vinda aqui ao Bom Dia Difusora. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia a todos. Bem, vamos para que o ouvinte tenha noção. A senhora tem formação em urologia de adultos. Então, Isso. o que que levou a fazer essa especialização? Algum motivo especial? Sim, porque aqui na época que eu fiz a residência médica, a gente tinha uma falha na nossa formação que não tinha urologista pediatra no Maranhão. Então, além da falha na minha formação, o mais importante que era a ausência desse profissional no Maranhão. Então, essa que foi o maior incentivo. É trazer esse tipo de atendimento para o povo do Maranhão, que não tinha. Não tinha. A senhora está Não. falando de que ano? 2006 eu formei, 2006. E aí depois que eu formei eu fui fazer mestrado e tudo, e aí a especialização ficou para depois. Então em Só fez 2000, 2000. Poxa, a senhora está falando já de 2000. Estou pensando que é uma coisa muito. Não, quer não, dizer, muito é recente recente. ainda. Essa É. especialização, a senhora fez onde essa especialização? Então, primeiro eu fui para São Paulo, passei um ano indo para São Paulo, e lá eu tive a oportunidade de fazer uma formação na Escola Paulista de urologia pediátrica. E no Hospital Samaritano também de transplante renal pediátrico, porque a gente já fazia o transplante renal do adulto também aqui no Maranhão, mas não fazia o de crianças. Então a gente também foi com esse objetivo de trazer o transplante renal para o Maranhão. Então, com essa formação do transplante renal e da urologia pediátrica, eu consegui voltar com essa formação, mas eu imaginei que ainda era pouco, né? A gente acha que sempre ainda tem que melhorar. Claro. E aí, lá quando eu estava em São Paulo, os meus tutores de lá possibilitaram que eu fosse para Indianápolis, nos Estados Unidos, fazer um estágio lá no hospital só de criança, pediátrico só de criança no setor de urologia. E eu fui para lá, passei um período também. E depois que eu terminei o mestrado, eu fui para Barcelona também, passar mais um período em Barcelona, para Mais um buscar centro de pediatria mais um também. centro de pediatria. Bem, aí, quem está nos ouvindo agora fica a perguntar. Quando essa criança vai logo para você, como é que é feito? Alguém, quem é que direciona? É o pediatra, no geral, aquele pediatra, ele que direciona essas crianças, no caso, para você? A maioria das vezes a criança ela vem direcionada, ela já vem encaminhada. Raramente a criança vem com livre demanda. Aqui no Maranhão a gente tem um programa muito interessante que as crianças que a gente cuida, geralmente elas têm malformações, elas nascem com defeito no trato urinário, ou alguma dilatação, ou alguma malformação do rim, da bexiga. E quando elas nascem aqui no Maranhão, existe um programa que identifica essas crianças ainda na barriga das mães. Que programa é esse? É um programa do Estado que funciona nas maternidades de alta complexidade. E quando a criança nasce com algum defeito, alguma malformação, elas são triadas e o nefrologista pediatra, atende essa criança nesse momento. Às vezes esse atendimento ele é pré-natal, ainda na barriga da mãe. E quando elas nascem, eles dão o primeiro atendimento e na sequência eles encaminham para urologia pediátrica. Poxa, olha só, quer dizer, você que está nos acompanhando no programa sabe que o Bom Dia Difusora, ele traz pautas para cá eu não sabia que existe esse programa, então as pessoas precisam saber. E você está me falando que muitas dessas crianças nascem com uma formação e às vezes não sabem. Então esse programa, como é que a gente acessa esse programa? Como é que identifica? Aí no caso, claro que alguns pediatras estão nos ouvindo também nesse momento. Quer dizer, um simples ir da criança ao pediatra, isso ajuda? Eu queria então que essa pediatra que está na minha frente, na urologia pediátrica, me diga qual a importância então digamos, desse primeiro olhar para essa criança para que chegue até esse programa. Então, esse programa são para as crianças que nascem na maternidade já com defeito de formação no trato urinário. Então, elas são identificadas ainda pela obstetra, no pré-natal, ainda na barriga da mãe, a ultrassonografia obstétrica já Já mostra que tem uma demonstra isso? alteração. Então, essa mãe ela já é encaminhada para uma maternidade de alta complexidade, porque lá a criança, ao nascer, ela já tem o primeiro atendimento. E a outra forma de chegar ao urologista pediatra é na consulta de rotina com o pediatra,
onde o pediatra vai identificar em alguns momentos a presença de fimose, a ausência de testículo na bolsa testicular, que é muito comum as crianças nascerem com Ah, é comum? nascer com um ou os dois testículos ausentes na bolsa testicular, ou alguma infecção urinária que a criança apresenta durante a infância, ainda bebezinho com febre interna e a Peraí, infecção ainda urinária bebê, isso não é uma coisa tão excepcional. Acontece isso muito? acontece. Bebezinho, de 7 dias de nascido, 8 dias já está com infecção urinária. Mas de onde vem isso? Qual é? É contaminação? Como é que é a Não, é história? pela a urina que fica presa pela dilatação que acontece no rim. E aí essa urina presa ou na bexiga por algum motivo, alguma obstrução que ele tem de malformação, essa urina ela infecta e dá infecção urinária, com febre e tudo. Eu vou fazer uma outra pergunta para a doutora Terezinha. A bexiga é um órgão de passagem. Sim, Muita gente, inclusive, durante o período da pandemia, inclusive profissionais da saúde, ficaram horas e horas retendo aquela urina na bexiga. sim. Que problemas isso pode gerar? Pessoas que, não vou agora no banheiro. Isso é correto? Ou quais as consequências disso, doutora? Então, a primeira consequência que acontece é o risco de infecção urinária. É o primeiro. Então, além da infecção urinária, que teoricamente é fácil de tratar, porque trata com antibiótico, algumas vezes precisa de internação e tudo, mas o pior de você fazer o mau uso da bexiga, que a gente diz que é o mau uso da bexiga, é você tornar essa bexiga doente. Então, há muitas vezes, muitos anos, a pessoa fazendo a postergação da micção, que a gente chama, né? Você postergar a micção, isso causa fibrose na parede da bexiga. E O quando que é isso? Como que é? fibrose, a bexiga ela fica com pouca elasticidade. Então, com o passar dos anos, ela não vai mais esticar o suficiente para caber bastante urina. A pessoa começa a urinar mais frequentemente e desenvolve uma outra condição, que principalmente no envelhecimento, que é uma hiperatividade da bexiga. A bexiga fica sem o controle. Você não controla mais sua bexiga, a bexiga que vai te controlar. Ah, então é aquela história. O cara tá chegando em casa, meu Deus, e o cérebro identifica que é o local onde ele está Exatamente. chegando, e aí não tem mais controle. Quer dizer, aquela passagem, o esfíncter, não é isso? A E passagem de onde passa a urina, quer dizer que ele perde o ele controle. perde o controle. Muitas vezes o paciente sempre relata: eu estou chegando em casa, não consigo abrir o portão e vaza e se urina. É Isso é porque muito comum. é bem comum. Então, mas espera aí, existe uma forma de corrigir isso depois? Cirurgia, Sim, alguma coisa? não, na verdade, Não é cirúrgico? não é cirúrgico. O tratamento é com reeducação miccional. Então, tudo que a pessoa fez durante anos com a sua bexiga, né, de mau uso, ela vai para fisioterapia corrigir esse mau hábito da Fisioterapia? fisioterapia que trata. Seria A a contração, contração é um isso, e o exercício. controle. E aquilo ajuda mesmo, fazer esse Ajuda. exercício, porque quer dizer, você vai trabalhando a musculatura dessa bexiga. Isso. E além do exercício, hoje é o tratamento de primeira linha para os pacientes que têm incontinência urinária, que têm essa bexiga hiperativa, é o tratamento com fisioterapia. E além dos exercícios, que é a gente pensa logo, né? O exercício para contrair ou relaxar. Existe também o tratamento com eletroestimulação, com biofeedback. Então a fisioterapia ela vai fazer vai restabelecer a função da bexiga de guardar e urinar numa hora correta, socialmente correta, né? Não deixar a pessoa se urinar em público, por exemplo. Eu estou conversando com a doutora Terezinha, que é urologista e com especialização em urologia pediátrica. Um assunto que ainda é tabu, o simples ato de fazer o asseio. Eu queria que a senhora colocasse, porque eu acho que muitas das infecções de baixo ventre lá, né, da área urológica, vêm do ânus. E o pessoal às vezes não atenta para esse detalhe de um limite tão pequeno entre uma coisa e outra. O homem é mais tranquilo, né? Que a projeção e tal. Mas eu queria que a senhora falasse sobre isso, explicasse, e até para ratificar a importância desse cuidado, desde, acho que o início, logicamente, desde a infância. Sim. A higiene genital que a gente fala, né? A higiene genital, Isso. ela sempre deve ser realizada da frente para trás na mulher, ou seja, da vagina para o ânus, sempre. Se você faz o movimento contrário, você vai trazer as bactérias do ânus para a região da vagina e vai infectar a uretra e causar infecção urinária. Mas mais importante do que essa higiene é o hábito intestinal, porque é muito comum
a pessoa ter constipação intestinal, passar alguns dias sem ir ao banheiro, sem evacuar, e essa constipação intestinal ser motivo de infecção urinária, porque ficam 2, 3 dias as fezes acumuladas no reto, e essas fezes elas são cheias de bactérias, e as bactérias elas saem do ambiente que ela está no reto e contaminam a bexiga. Então, mais importante do que a higiene é você ter um hábito intestinal normal. É muito comum a pessoa ter constipação intestinal e sintomas urinários. E quando vai no consultório, às vezes eu digo assim, olha, eu só consigo fazer teu diagnóstico, mas te tratar mesmo tem que ser um gastropediatra, porque ao tratar a constipação, os sintomas urinários resolvem. Vocês estão ouvindo a importância de trazer a doutora Terezinha aqui, que são pequenos detalhes. Eu não estava ligando uma coisa a outra. Nunca imaginei que a constipação, porque as bactérias ficam mais tempo ali, logicamente nós temos uma quantidade imensa de bactérias que chegam. Quer dizer, quanto mais tempo de uma constipação, maior o perigo de que essas bactérias fiquem ali, né, se multiplicando e indo para o trato geniturinário. Isso. Então quer dizer que existem muitos no seu dia a dia, há uma quantidade grande, digamos, de casos dessas infecções que venham a partir do trato Sim, do estomacal. sim. Diariamente a gente atende os pacientes com constipação intestinal e repercutindo no trato urinário. É, então a senhora já colocou aqui duas questões que eu acho interessantes. Primeiro, quem está nos ouvindo agora, que tem essa mania de querer. Ah, não, vou postergar, não vou urinar agora, vou só urinar mais tarde, não tenho tempo agora de ir ao banheiro. Eu acho isso um perigo. Então, e esse exercício, primeiro, não postergar essa micção, esse ato de urinar, mas também de poder fazer esses exercícios diariamente, isso ajuda bastante. Não precisa nem muito tempo, né, doutora? Não, depois que passa pela fisioterapia, que a pessoa reaprende a urinar, ela consegue em casa manter os exercícios que aprendeu durante a fisioterapia. Isso é tranquilo. É tranquilo. Doutora, a senhora atende onde? Eu atendo no público no hospital universitário, no materno infantil, É no é materno. isso, no materno, aqui próximo. E atendo também numa clínica de pediatria, que é a Pequeno Príncipe, e atendo na clínica de adulto, que é a Uromar. Então, a senhora atende crianças e adultos Ainda, ainda. adultos. Olha, eu quero agradecer muitíssimo a senhora ter vindo aqui. Quando o Marcos, que está aqui no estúdio comigo, Marcos, meu parceiro lá do Info, quando ele falou da possibilidade, porque são coisas que a senhora coloca aqui, assuntos que às vezes as pessoas não querem nem conversar sobre isso. Muitas dessas infecções são, sabe, por um asseio inadequado. Sim. Eu acho que acontece agora essa constipação, é uma coisa realmente que eu não atentava para esse detalhe. E às vezes as crianças têm incontinência urinária, né? Tem perda de urina involuntária, Também também por conta de constipação. E também tem a enurese noturna, que é a tem o criança. quê? Enurese noturna, que é a criança que faz xixi na cama até tarde, até depois de 6, 8 anos de idade. Então, esse é um tema bem comum também no consultório. Sempre tem as crianças que fazem xixi na cama até grande. E é um tema interessante porque a gente, na maioria das vezes, essas crianças são punidas, né? Exatamente. Ah, brigam e aí aquilo. Briga, manda limpar o chão, manda virar o colchão, é aquela briga dentro de casa por uma condição que tem tratamento e que precisa ser identificada. E a maioria das crianças elas sofrem bullying, algumas são espancadas, inclusive, por uma condição que é de condição clínica, né? Doutora, muito obrigado. Vamos organizar para que a gente possa voltar aqui também para conversar mais sobre isso. E eu acho que a nossa conversa de hoje, ela acendeu assim luzinhas vermelhas em casa de coisa, de procedimento, muita gente interessante. Eu já vi falar de histórias malucas, de gente ter que sair, ir para o quintal para lavar, olha, de criança, e pode estar exatamente numa constipação intestinal que Isso, pode gerar esse problema. Muito obrigado, doutora Terezinha nada. Cristina, por estar aqui com a gente. Eu estou falando o nome correto? Tereza Cristina, Tereza Cristina, eu estou chamando de Terezinha Cristina. Tereza, doutora Tereza, muitíssimo obrigado pela sua vinda aqui no Bom Dia. obrigada pelo convite. Espero ter ajudado e esclarecido Com algumas dúvidas. certeza. Eu quero dizer para o pessoal que esse material vai estar disponível no nosso YouTube. A doutora Tereza Cristina já nos autorizou e a gente vai divulgar. Se você não ouviu aqui, visite o nosso YouTube, Robson Júnior na rede, tudo junto, para que você possa saber mais detalhes se você perdeu a metade da nossa conversa. A gente vai para o intervalo e volta já.